Internacional. Obrigado, pastor Divino, pastor Nogueira. Diz assim o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 5 e versículo 6. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Amém? Feche os seus olhos, querido Senhor, essa é a tua maravilhosa palavra, ó Deus inenarrável, inexplicável. Senhor Deus, é a palavra que nos conduz à vida eterna, que alimenta a nossa alma, que fortalece o nosso espírito. Essa é a palavra que nos tira do charco de lodo. Esta é a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Oramos, ó Deus querido e amado, não por ela por si só já é abençoada, mas nós oramos, Senhor, para que o Senhor abençoe-nos nessa noite. Pai querido e amado, fala profundamente em nossos corações. Pai amado, tenha misericórdia da minha vida, permita com que o fluir do Espírito Santo venha, Senhor Deus amado, e passe por mim, e não encontre embaraço. Perdoa os meus pecados, para que eu seja uma vidraça limpa, por onde vai passar os raios de luz e de sol, que virão do Senhor, para a vida de cada um dos irmãos. Pai amado, que cada lar seja abençoado, que cada pessoa que assiste essa live agora, meu Deus, possa ser agraciado e abençoado, em nome do Senhor Jesus, amém. Pode assentar dando glória a Deus e aleluia. Amados irmãos, eu sou abençoado porque tem um chá gostoso aqui, e esse chá aqui não deixa chateado, viu? Esse chá, ele é muito bom para a garganta, bom para as cordas vocais, e eu louvo muito a Deus pela vida da Eliane, que sempre nos abençoa, pelo Silvio, por essa família linda e maravilhosa, que nem faz questão de jeito nenhum, só chega e coloca a garrafinha ali, e parece que há uma comunhão com o Espírito Santo, um mistério que a Eliane tem lá com o Espírito Santo, que fala assim: hoje você leva, porque hoje está precisando, hoje você já não precisa, né? E ela vai ali, e eu deixo quieto, porque o Espírito Santo cuida de mim. Fala para o irmão que está do seu lado aí: o Espírito Santo cuida de você, não se preocupe. E cuida mesmo, irmãos, glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito doloroso, um texto difícil. A moça falou para mim, quando eu cheguei: quero ver o que é que o senhor vai pregar hoje, em cima desse assunto. E eu quero dizer que Jesus Cristo, por diversas vezes, ele alertou os seus discípulos que o caminho de Deus é um caminho estreito, é um caminho apertado. Tem um hino que diz que o caminho de Deus é perfeito, mas o caminho de Deus também é estreito. Também Jesus alertou que o discípulo deveria levar a sua cruz e negar a si mesmo, o que mostrava que nós teríamos pela frente uma caminhada complexa. Jesus também disse que
o mundo maligno se enfureceria contra os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então, se você está passando por uma luta aí, por uma dificuldade, se é luta sim, outro dia também, se você está tendo que matar um leão por dia, não se assuste, é sinal que você está no lugar certo, pode se alegrar, porque este é o caminho, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e Jesus alertou que o maligno, o diabo, se enfureceria contra os verdadeiros discípulos, e eles seriam perseguidos ferozmente. Tudo isso que Jesus disse não era uma forma de desanimar os seus discípulos, mas mostrar-lhes, é melhor, mostrar-lhes que eles não são deste mundo, mas que estariam neste mundo para iluminá-lo, e isso incomodaria o mundo caído. Eu sou pastor e muito procurado, constantemente alguém chega, pastor, não estou aguentando, e eu já estou acostumando a dizer, então você está no caminho certo, porque aquele que sai pulando de churrasco em churrasco, de festa em festa, é uma alegria atrás da outra, desconfia, porque pode ter alguma coisa errada, porque o dono da igreja disse que no mundo nós teríamos tribulações. Não quer dizer que também a vida vai ser uma amargura, mas quer dizer que o fato de eu estar passando por um problema, de você que está me assistindo agora, de você que está aqui no templo, na nave do templo agora, está passando por uma luta, é porque você está no caminho certo. Tem forças espirituais das trevas que se especificam em tirar você da presença de Deus, do caminho do Senhor. É um casamento atacado, é o marido que não compreende, é a esposa que resolve dar uma surra no marido, é o irmão que não consegue fazer um jejum, é uma pessoa que não vai no monte, é uma pessoa que não lê a Bíblia, não vem na escola bíblica dominical, e isso tudo faz parte do pacote do caminho estreito. Irmãos amados, Jesus queria dizer que nesse sentido, o personagem que mais, no Novo Testamento, o personagem que mais nos lembra da realidade de sermos cristãos em um mundo caído, é o apóstolo Paulo. A vida de Paulo nos ensina que ser cristão não é brincadeira. Fala para o irmão que está do seu lado aí, ser cristão não é brincadeira. Irmãos, mas a Bíblia nos ensina também a olhar além das dores. A Bíblia nos ensina a olhar além das perseguições. A Bíblia nos ensina a olhar além das tribulações. Pastor, não estou aguentando, é mesmo? Será que você não está como aquela mulher, conforme Jesus falou, na dor do parto? Que é a maior dor que uma mulher sente durante uma gestação, que é aquela dor que tentamos de tudo quanto é jeito arrumar, alguma dor que vá assemelhar-se a ela, e mesmo assim, não temos certeza quando falamos. Alguém fala da pedra nos rins, mas quem fala isso nunca teve um menino, nunca teve uma criança,
e não sabe. Jesus falou que a mulher, quando ela está para dar à luz, ela tem dores de parto, a coisa está difícil para o seu lado, você não está aguentando, é sinal que vem coisa boa chegando sobre a sua vida. Oh, glória! Irmãos amados, a imagem que muitas vezes nutrimos na Bíblia de um apóstolo Paulo robusto, inabalável, o gigante na fé, totalmente destituído de conflitos emocionais, aqui nesse texto que eu li, cai por terra diante desse texto de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5 ao verso 6. Em nenhuma de suas cartas, as fraquezas do apóstolo Paulo são tão evidenciadas quanto nesta. E ele sintetiza muito bem isto ao dizer que suas atribulações se traduziam em duas pequenas frases: lutas por fora e temores por dentro. Será que você já se pegou assim? Luta por fora e temor por dentro. No início da carta, o apóstolo Paulo nos dá pistas de alguns graves perigos aos quais ele havia sido submetido, que são as lutas por fora. Somos informados que na sua viagem de volta para a Ásia, Paulo e seus companheiros foram tomados por uma tribulação sobre-humana e desesperadora. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 8, o apóstolo Paulo escreveu: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Portanto, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da nossa própria vida, a ponto de pensarmos em tirar a nossa própria vida, a ponto de chegarmos a pedir, alguns de nós pediram a Deus para nos tirar dessa terra. Já passou por alguma luta assim? A ideia no texto original é acima das nossas forças, é a de alguém que está sendo pressionado acima da medida, alguém que está sendo pressionado além da capacidade. Desculpem, nós não sabemos ao certo a quais eventos específicos Paulo está se referindo aqui, mas é bastante provável que ele esteja aludindo à sua estadia em Éfeso, que foi bastante conturbada. Amados, no entanto, essas passagens paralelas, Paulo nos informa, por exemplo, que lá em Éfeso, ele lutou com feras, e que muitos adversários apareceram quando ele chegou naquela cidade, para fechar a porta grande e oportuna que Deus lhe tinha aberto. Irmãos amados, é provável que os judeus tenham sido os algozes, tenham sido os autores de algumas das prisões que Paulo enfrentou durante o seu trabalho em Éfeso, uma vez que ele inclui na sua lista de aflições, que daqui a pouco eu vou ler para vocês, na Bíblia direto, ele inclui na lista de aflições, das muitas prisões que havia enfrentado no seu ministério até aquele momento. Mas não foram somente aquelas lutas por fora que o apóstolo Paulo passou. Ele, respondendo àqueles que questionavam sua autoridade apostólica, ele apresenta suas credenciais apostólicas, incluindo entre elas
seus sofrimentos por amor do Evangelho. Eu acho curioso isso, porque Paulo era adepto de um pensamento: ser cristão não é ser sofredor, mas ser cristão não é estar isento de sofrer. Hoje você pode estar sorrindo, mas esteja firme em Jesus, porque amanhã você pode estar chorando. Hoje, enquanto eu saía da escola bíblica dominical aqui, eu me deparei com uma pessoa sofrendo muito por causa de um problema que estava passando, e as lágrimas caíam copiosamente dos olhos daquela pessoa. Meu coração doeu muito. Eu entrei no meu carro por um tempo e dirigi minha voz ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia, porém sabendo que as lágrimas fazem parte. Tem um hino que a gente cantava antigamente que diz que há momentos em que as palavras não resolvem, mas que o gesto de Jesus na cruz demonstrou o amor por nós. Não vai ter palavra que vai te consolar, a não ser o Espírito Santo Consolador. Então, eu leio para vocês, 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 até o 27, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: em trabalhos muito mais em açoites, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes eu apanhei de vara. Quem já apanhou de vara aí, levanta a mão. 3 vezes eu apanhei de vara por causa da pregação do Evangelho. Não é porque ele pulou o muro do vizinho, não. Irmãos, 3 vezes apanhei de vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, passei uma noite e um dia na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os da minha própria pátria, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Quem já passou o perigo aí entre falsos irmãos? Levanta a mão, deixa eu ver. É mesmo, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e também em nudez. Eu quero parar por aqui. A tudo isso, irmãos, o apóstolo Paulo denomina de coisas exteriores. Paulo é tão enfático nessa questão que ele mesmo encarou todas aquelas tribulações como uma verdadeira sentença de morte, e brinda o seu livramento delas como se fosse sua própria ressurreição dentre os mortos, operada pelo Deus ressuscitador. Quando Paulo afirma que havia desesperado da sua própria vida, ele não está levando em conta o auxílio divino, e sim, ele está nos dizendo que avaliava suas próprias condições, e não há dúvida de que toda força humana vacila ante o temor da morte. Paulo reconheceu a sua total incapacidade de superar todas aquelas situações que ele estava passando, e nada lhe restou senão a certeza de que ele iria cair se Deus não estendesse a mão.
Paulo entendeu, ele chega à conclusão de que o propósito de tudo isso era para que ele não confiasse em si mesmo, e sim em Deus, porque é na fraqueza que o poder de Cristo é aperfeiçoado. Essas lutas por fora eram acompanhadas, irmãos, de violentos temores por dentro, que consumiam o sossego do apóstolo Paulo, e tudo indica que na sua viagem de volta para a província da Ásia, Paulo foi tomado de uma profunda depressão. A relação do apóstolo com essa igreja de Corinto sempre foi muito difícil. A igreja de Corinto, irmãos, era a igreja que mais tinha dons espirituais, era a igreja que mais tinha obreiros, era a igreja que mais fazia batismos, era a igreja que mais lotava nos cultos, mas também era a igreja que tinha mais problema, sabe? E Paulo havia enviado uma carta por meio, no meio dos seus muitos sofrimentos e angústias. Ele tinha mandado uma carta através de Tito, e em 2 Coríntios 2:4, ele diz que ele havia mandado uma carta em meio a muitas lágrimas para os coríntios, para que eles mudassem aquelas atitudes, para que aquelas coisas de criança saíssem do meio deles, porque ele não aguentava mais, ele não sabia mais o que fazer com aquele povo que ele tinha estado lá tantas vezes, e aquele povo tão problemático. Irmãos, havia pessoas na igreja de Corinto que levou sua própria mãe para a cama, para vocês terem uma ideia. Depois, lá em Coríntios 11:23, estava lá tomando Santa Ceia. Irmãos, o apóstolo estava sofrendo com isso, e ele não estava aguentando mais. E o objetivo de Paulo, com essa carta severa que ele mandou através de Tito, como muitos a chamam, era simplesmente para que os coríntios conhecessem, 2 Coríntios 2:4, para que os coríntios conhecessem o amor que ele consagrava a eles em grande medida, o amor que Deus tinha por eles. Paulo queria dizer para os coríntios: parem com essa meninice, parem com essa bobagem, pelo amor de Deus, vocês estão me matando, e Jesus já foi para a cruz por causa disso, eu não preciso morrer por vocês, Jesus já morreu, parem com essa bobagem. Irmãos, fala sério, não é tanta bobagem que nós vemos no meio do povo de Deus. Irmãos, você passa perto de uma pessoa, não cumprimenta a pessoa, acabou. Por que você fez isso? Misericórdia. Irmãos amados, e aqui Paulo estava ansiosamente esperando o relatório de Tito, para saber que efeito a carta havia produzido sobre os coríntios. As coisas em Corinto iam tão mal, que Paulo estava ansioso com seus resultados, mais do que o normal. O apóstolo mesmo nos diz que sua ansiedade era tanta, que ele sequer conseguiu aproveitar a porta que Deus havia lhe aberto em Éfeso, e para pregar o evangelho. Ele disse: não tive contudo tranquilidade, porque os irmãos eram tão problemáticos, irmãos tão picuinhentos, tão cheios de mimimi, que não me dava paz para me pregar a palavra. Irmãos, isso é muito sério. A igreja deveria chorar por causa disso, sabe? Porque depois da pandemia, as igrejas estão assim. Estamos tendo que fazer shows para encher as igrejas.
E o tanto de gente que se acomodou dentro de casa. Vocês não têm noção como é a vida de um pastor que realmente leva a sério o pastorado. Ou um obreiro que realmente leva a sério o seu chamado. Não é aquele obreiro que só tem o título, não. Que quando é convidado para uma reunião, ele nem satisfação ele dá. Não é esse obreiro que eu estou falando, não. Eu estou falando para quem tem o chamado. Esse sente. As coisas em Corinto, irmãos, iam tão mal que Paulo estava ansioso com seus resultados, mais do que o normal. O apóstolo mesmo nos diz, na sua ansiedade, que era tanta que ele sequer conseguiu aproveitar tantas oportunidades que Deus diariamente dava a ele, e ainda pesava sobre ele a grande preocupação que ele tinha com as igrejas de Deus. Contudo, nada estava perdido. Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, da mesma forma como o Deus que ressuscita os mortos livrou o apóstolo Paulo da sentença de morte, ele mesmo, esse mesmo Deus, estava prestes a aliviar os temores por dentro do apóstolo que ele mesmo comissionara, enviando-lhe Tito. E a chegada de Tito, irmãos, foi tão confortadora para o apóstolo Paulo, que ele chega a dizer que isso foi mais uma intervenção divina, que conforta os abatidos. Todo crente, todo cristão, deveria ter um Tito na sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado aí, Deus precisa levantar um Tito para você. Irmãos, as notícias trazidas por Tito de Corinto reanimaram o apóstolo e fez com que ele recobrasse o seu ânimo ministerial. A mensagem contida na carta severa que Paulo tinha mandado aos coríntios através de Tito tinha surtido um certo efeito sobre a vida da igreja. Paulo alegrou-se porque a carta havia entristecido os coríntios e causado efeitos. A igreja de Corinto, ou pelo menos boa parte dela, havia finalmente aceitado a Paulo como verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo, ao contrário de muitos outros falsos apóstolos que insurgiram contra ele, querendo tomar o lugar dele, e que estavam persuadindo a igreja de Coríntios a seguir suas práticas. Mas, voltando lá no Tito, olha que coisa interessante. Imaginem, eu não estou falando de um simpatizante do Evangelho, eu estou falando do apóstolo Paulo, o maior missionário depois de Jesus Cristo que a igreja de Deus teve na terra. E o gigante apóstolo Paulo está deprimido, está pedindo a morte, está doente, está abatido, ele não consegue dormir direito, de tanta chateação que aquela igreja lhe causava, e tanta perseguição que os irmãos impunham sobre ele, até que chega um Tito. Diga assim: graças a Deus, porque nem tudo está perdido, porque Deus tem Titos. Agora eu pergunto para os irmãos, se Paulo, um gigante na fé, se Paulo, o homem que era, se Paulo, o homem que ganhou a metade do planeta da sua época para Jesus, quais serão as palavras que Tito, segundo Coríntios 5, verso 7,
diz ali, mas Deus que consola os abatidos, 6 e 7, nos enviou a Tito. Quais serão as palavras? Será quais as palavras que Tito falou com Paulo? Que Paulo se levantou, que Paulo levantou a cabeça, que Paulo fortaleceu-se na fé. Você está pensando em palavras mágicas? Você está pensando que Tito chegou, abriu a Bíblia, arrumou a gravata, arrumou o plover bem bonito que ele tinha ganhado, ajustou o seu terno e pregou o seu melhor sermão? Não, Tito não falou isso. Tito falou para Paulo 3 palavras. Diga para o irmão que está do seu lado: Tito falou para Paulo 3 palavras. Número 1, Tito disse para Paulo: Paulo, a igreja ora por você. E eu vi em Corinto que muitos, enquanto estão orando, choram pela sua vida na presença de Deus. Aleluia! Essa foi a primeira palavra. Qual foi a segunda palavra? Diga a segunda palavra. Tito disse a Paulo, andando eu no meio da igreja de Corinto, eu notei uma coisa: nem tudo está perdido. Existem pessoas em Corinto que têm saudade de você. Aleluia! Qual que é a terceira palavra? Diga a terceira palavra. Tito disse a Paulo: Paulo, não desespere. Existem irmãos que estão preocupados se você está almoçando direito, se você está jantando direito, se você está dormindo direito. Os irmãos de Corinto, Paulo, têm zelo por você. Irmãos, vocês acreditam que Paulo, ouvindo essas palavras, ele levantou a cabeça e falou: é mesmo? Sacudiu a poeira, levantou a cabeça e falou: bobo sou eu de estar aqui assentado sem fazer nada para Deus, enquanto tem o mundo inteiro lá fora para ser ganho. E essas palavras restauraram o apóstolo Paulo, e ele se ergueu. Sabe o que significa isso, irmãos? É quando você se alimenta da palavra. Sabe, é quando a palavra que o pastor grita lá no púlpito, o pastor fala lá no púlpito, ele não está apenas ajuntando uma meia dúzia de palavras conexas para falar, ele está trazendo encorajamento. Nessa noite, eu trago neste altar, para a igreja que congrega neste lugar, para todos aqueles que nos assistem neste momento, eu trago encorajamento da parte de Deus. Quem recebe? Diga: eu recebo. Eu trago nessa noite, então, encorajamento sobre a tua vida. Eu digo para você, há pessoas que te amam, há pessoas que preocupam-se com você. Não dê ouvidos para o diabo, de jeito nenhum. Nem tudo está perdido. O seu nome está na palma da mão de Deus. Aleluia! Deus não esqueceu da sua família. Deus não esqueceu dos seus filhos.
Deus não esqueceu da sua enfermidade. Deus não esqueceu dos seus sonhos. Deus não esqueceu dos seus projetos. Eles estão na palma da mão de Deus. Hoje eu trago encorajamento. Receba em nome de Jesus. O exemplo de Paulo, irmãos, é encorajador para o povo de Deus em todas as áreas, em todas as épocas. O mesmo Deus que assistiu Paulo nas suas fraquezas, ainda é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo eternamente. Infelizmente, irmãos, às vezes encaramos relatos bíblicos como abismos intransponíveis, com mais de 2000 anos de diâmetro, de distância de nós, como se Deus não socorresse mais aqueles que lhe pertencem. Mas eu vim aqui te dizer hoje que você é de Deus, e Deus não vai te abandonar. Aí você me pergunta, pastor, e os meus filhos? E eu vou e digo para você, que filhos que você tem? Deus não tem netos. Seus filhos são filhos de Deus, e Deus não vai abandonar seus filhos também não. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, temores por fora, lutas por dentro é a causa do desânimo de muitos hoje em dia, desembocando muitas vezes em desistência até de caminhar na presença de Deus. Você encontra a pessoa, você sabia que a igreja que mais cresce hoje no mundo é a igreja dos desviados? Todo dia um vira e fala assim, não dá para mim mais. Sabe, por isso eu vim trazer encorajamento aqui nessa noite. E muitas vezes, irmãos, esse desânimo é agravado ainda mais quando os oportunistas da fé, muitos dos quais se autodominam apóstolos e profetas, até pastores hoje em dia, que angariam sucesso, glória pessoal, prosperidade, às custas das nossas ovelhas, fazendo com que os números dos seus templos sejam cheios, apontem o fracasso daqueles que teimam em permanecer fiéis à palavra de Deus e resistentes à sedução das estratégias espirituais, que de espirituais não tem nada. Vigie com aquele que chega no pé do seu ouvido, dizendo, lá você terá uma bênção maior. Na maioria das vezes haverá um demônio atrás dessa pessoa. De espirituais, repito, não tem nada. É só um meio de alavancar os seus ministérios. Pessoas que não têm o prazer de anunciar, como eu anuncio agora, domingo que vem agora, é dia 30, e nós teremos mais um batismo. Pastores que há 10 anos não fazem um batismo na sua igreja. Pastor, mas como que a igreja sobrevive? Sobrevive indo atrás de membros das outras igrejas, liberando profetadas, liberando mentiras, porque Deus é um só, e Deus não precisa do nosso conselho. Se você está aqui, é porque aqui é o seu lugar. O profeta Isaías diz que ele move reis e remove reis. Há 36 anos atrás, eu fui movido para cá. E agora, amanhã, depois de amanhã, vai completar
vai arredondar esses 36 anos. Glória a Jesus. Na verdade, são 36 anos e alguns meses que Jesus me trouxe para cá. E quando eu entrei, eu nunca imaginava. Na verdade, a primeira vez que eu entrei nessa igreja foi há 36 anos atrás, para me casar aqui nesse altar, de onde eu estou pregando. Mas jamais imaginei, quando eu pus a cabeça lá atrás, que eu seria um pastor dessa igreja um dia. E para a glória de Deus, hoje, exatamente hoje, 23 de junho, fazem 11 anos que eu sou pastor nessa igreja. Fazem 11 anos que a misericórdia de Deus tem caído sobre a nossa vida. 11 anos de luta, mas 11 anos de vitória também. Oh, glórias! Fala sério, teve tempo nesses 11 anos que a gente pensou que não ia aguentar. Fala sério. Mas Deus falou assim: fica firme, porque essa luta é minha. Na hora que eu queria falar, Deus falava assim: cala, porque quem vai falar sou eu na hora certa. Na hora que eu queria levantar, Deus falava: senta, porque quem vai levantar sou eu. E cada um colherá o fruto segundo a sua semeadura. E no aniversário desses 11 anos de pastorado aqui, eu digo que a lei da semeadura, ela não falha. Quem plantou vai colher o que plantou. E você que tem plantado coisas boas, não desanime, porque Deus é fiel. Aleluia. O diabo quer que você desanime. Ele toca ânimo do que semeia contenda e quer desanimar aquele que planta a bênção, aquele que planta o evangelho. Hoje de manhã eu estava observando ali no café de confraternização, eu estava ali observando uma irmã, a atitude de uma irmã em si, e eu fiquei emocionado. Enquanto estava todo mundo distribuindo o café, ela estava dizendo assim: irmãos, aqui olha, irmãos, olha, e ninguém olhava para ela. Irmãos, olha aqui, olha aqui, isso aqui é para você evangelizar. Ela tinha feito com todo carinho alguns folhetos de evangelização, colou um chocolate bis nos folhetos, e estava dando: isso aqui é para você convidar uma pessoa na rua, é para você dar uma palavra de carinho para alguém, é para você semear o evangelho na vida de alguém. Sabe, irmãos, é urgente que pastores, pastoras, obreiros, obreiras, missionários, missionárias, evangelistas, líderes de ministério, íntegros e dedicados à palavra, levantem as suas vozes no púlpito contra essas coisas, protegendo as suas ovelhas dos lobos. A igreja não tem só um pastor, você sabia disso? Senão, você não teria nem seu cargo, só haveria a igreja e o pastor, não teria reunião de obreiros, não teria curso de diáconos. No livro de Atos, os maiores ganhadores de almas são diáconos. Estevão era diácono, Filipe era diácono, os maiores ganhadores de almas de Atos eram diáconos. Agora, enquanto a igreja cochilou, o diabo conseguiu colocar a sementinha do que esse é o papel do pastor. Deixa eu dizer para você uma coisa: pastor não tem útero, quem gera ovelha é ovelha. Deus tem
dado a você a palavra da salvação. Ele usa o seu pastor para te entregar a palavra, e você deve compartilhar essa palavra. O dom da multiplicação está com você. Levanta a sua mão direita. Eu ministro agora uma unção de cura no seu útero espiritual, e declaro essa igreja uma igreja que ganha almas, uma igreja que salva, uma igreja que liberta, uma igreja que traz os cativos à presença de Deus, em nome de Jesus. Agora pega essa mão que você levantou e aperta ela no seu peito e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Certamente, irmãos, que ser uma testemunha fiel de Jesus trará consigo, viu, Zila? Trará consigo, certamente, eu não acho, eu tenho certeza, que certamente, quer fazer a obra de Deus? Então certamente, vou falar baixo, para você não escutar. Certamente, você vai ter muitas lutas por fora, e muitos temores por dentro, se você quiser fazer a obra de Deus. Sabe? Isso é muito sério. Mas entretanto, é preciso crer que a graça é maior do que a luta. É preciso crer que a graça é maior do que a dor. É preciso crer que a graça vence a preocupação. Fala para o irmão que está do seu lado aí, fica tranquilo. Deus já está providenciando. Aleluia. Você sabia que você está sendo resposta de Deus para alguém aqui agora? Fala para ele de novo, fica tranquilo. Deus já está providenciando. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu escrevi aqui, olhando na minha Bíblia, apenas algumas das lutas que o apóstolo Paulo teve. Olha só, Paulo, olha para vocês verem, eu não anotei todas, eu falei, eu vou pegar uma meia dúzia, mas não deu para pegar só meia dúzia. E olha que eu estou falando do apóstolo Paulo. Paulo teve que descer em um cesto para fugir de uma prisão injusta, de madrugada, de Jerusalém. Paulo foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Em Atos 13, nós vemos uma conspiração entre os judeus, mulheres e homens de alta posição da cidade, para expulsar Paulo da cidade, pelo simples fato de ele estar pregando o evangelho. Paulo foi apedrejado numa cidade chamada Listra. Em Atos 14, nós vemos que Paulo foi arrastado por uma multidão para fora da cidade e foi apedrejado até desmaiar, e largaram ele. Você sabia que tipo de pedra que era julgado numa pessoa quando a pessoa era apedrejada? Não era qualquer pedra, não. Não era uma pedrinha desse tamaninho, não. Do tamanho de um ovo, não. Diga assim, para ser apedrejado. Diga assim, até para ser apedrejado. Tinha lei. Para dar uma pedrada em alguém, a pedra tinha que encher a sua mão. Imagina então pelo menos meio quilo, pastor Célio. Cada pedrada, imagina que tenha
80 pessoas para dar, cada um dá uma. E cada pedra pesa pelo menos meio quilo. Quando Paulo recebe quando ele foi apedrejado, ele caiu desmaiado. E provavelmente a multidão foi embora porque era tanto sangue, porque onde batia uma pedra daquela, um pedaço de carne saía junto. E quando ele por fim desmaiou, com aquele monte de pedras por cima dele, a multidão talvez pensou que ele estivesse morto e foi embora. Paulo na Macedônia foi açoitado, preso, amarrado com os pés num tronco. Em Atos 16, todo mundo conhece a história da conversão do carcereiro, mas ele foi preso lá em Atos 16, porque ele expulsou o demônio de uma moça que tinha um espírito de adivinho. Por isso ele foi açoitado, lançado na cadeia e teve os pés amarrados num tronco. Em Atos 17, lá está Paulo sofrendo de novo. Nós vemos que Paulo sofre uma perseguição dos próprios judeus pelo fato de ele pregar a palavra. Qual que era o pecado de Paulo? Pregar a palavra. Por causa disso, mais uma vez, ele teve que fugir como um bandido, como um marginal. Paulo, por pregar contra os deuses de Éfeso, ele ficou no meio de uma grande confusão na cidade, porque tinha muitos ourives que faziam imagem daqueles deuses, sabe? Faziam imagem daqueles deuses, para depois venderem. E Paulo estava dizendo que aqueles deuses eram demônios. E então ele é perseguido, e ele é expulso da cidade mais uma vez. Em Atos 21, mais uma vez, os judeus fazem uma grande confusão, deduzindo que Paulo tinha profanado o templo, levando um grego para dentro do pátio dos homens, e ele é perseguido novamente, tem que fugir dali. Paulo é preso e é enviado a Roma, e no caminho, navegando pelo mar Adriático, cai uma tempestade. Meu Deus, esse homem parece que ele tinha atirado pedra na cruz. Tanta coisa ruim para um servo de Deus. Agora ele está preso, está acorrentado no navio, e cai uma tempestade sobre o mar da Itália, sobre o mar Adriático, e o navio afunda. E ele fica um dia e uma noite, como ele contou lá no início da pregação, um dia e uma noite nas águas do mar, mas não morre afogado. Meus irmãos, e em Atos 28, eles tentando ficar livres das águas turbulentas do mar Adriático, na Itália, eles chegam à ilha chamada Malta. E na ilha de Malta, todo mundo tremendo de frio, de madrugada, água gelada do mar, e vão acender uma fogueira, quando Paulo vai juntar uns gravetos para aumentar a fogueira. Imagina o que acontece. No meio dos gravetos, o tamanho de uma cobra, a cobra agarra na mão dele com a bocada, uma cobra venenosa. Irmãos, Paulo teve que se separar dos seus amigos queridos por causa do ministério e tantas outras coisas. Como que dói ser separado dos amigos injustamente. Talvez você saiba do que eu estou falando. É doloroso a vida cristã.
não é brincadeira, mas ela também é o melhor caminho a ser trilhado nessa terra. É a melhor forma de caminhar aqui nesse mundo negro, nesse mundo corrupto, nesse mundo de trevas. O melhor caminho a ser trilhado é a vida cristã. É o caminho de Deus. Ainda que o mundo se levante contra este caminho e desencoraje todos nós a segui-lo, que nós possamos nos espelhar no apóstolo Paulo, um grande homem que ainda não havia se abatido pelos sofrimentos do caminho, mas chega em Atos 28, esse Paulo que passou por tudo isso, estava na cadeia, e o imperador, por nome Nero, mandou buscá-lo na cadeia. Quantos anos Paulo tinha? Diga assim, quase 90. Sim, por volta do ano 68 a.C., depois de Cristo, Paulo é pego na prisão e ele é levado um carrasco e Nero manda cortar a cabeça dele. Depois de ter feito tanta coisa pelo Senhor, aos quase 90 anos de idade, sua cabeça foi cortada. E eu repito, a vida cristã não é brincadeira. Eu não estou falando de uma religião onde você se torna adepto. Eu estou falando de entrar no caminho para chegar no céu. Eu estou dizendo que o caminho do céu é difícil, mas é um caminho de glória. Aleluia! Será que nessa noite há alguém sofrendo aqui no nosso meio? Eu, quando estava saindo do compromisso, aqui hoje de manhã, eu vi uma pessoa sofrendo. Será que há alguém aqui que conhece alguém que está sofrendo? Vamos ficar de pé. Será que aqui, nessa noite, há alguém precisando de um abraço? Precisando de um ombro? Precisando de um colo? Precisando de um afeto, de um acolhimento? E será que você tem coragem de dar um abraço na pessoa que está do seu lado aí agora? E dizer, receba esse abraço, é um abraço de Jesus. Ninguém pode ficar sem esse abraço. Ninguém. Vem cá, Léo. Vem cá, me dá o meu. Ninguém pode ficar sem esse abraço. Receba esse abraço, é um abraço de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Continua de pé. Nós vamos orar agora. Eu quero orar com você. Está sentindo ainda de ir até uma outra pessoa e dar um abraço nela? Vai até nela, sai do seu lugar e vai até ela. Priscila, está sentindo vontade? Deus te tocou agora.
Tem mais um que está precisando de um abraço. É mesmo? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Santo Deus, Pai de amor e de bondade, Tua palavra, Senhor, é nossa. Tua palavra, Senhor, é nosso refúgio. Tua palavra, Senhor, é que nos conforta. Tua palavra, Senhor, é que colhe as nossas lágrimas. Tua palavra, Senhor Deus querido, é que nos ampara. Tua palavra é o nosso alicerce. Tua palavra é as nossas colunas, em nome de Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, ora agora, Senhor, muitos como Paulo, têm sofrido tentações de abandonar o próprio evangelho. Muitos como Paulo, têm sofrido tentações. Pai amado, têm chorado. Muitos como Paulo, têm lutado. Simplesmente porque querem andar no caminho do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. E em nome de Jesus, cuida de nós, Senhor. Em nome de Jesus, seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, opera em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja pode se assentar um instante. Em nome de Jesus. Vem depressa ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos, ele me é útil. Traga uma capa e meus livros. Traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. Mãos cansadas, desatando
partir, mas a sua canção não carrega a dor de quem se vai. Mãos marcadas pelas lutas, te dá sem fugir, esvaziam todo barco de tudo de si, pois a sua canção não carrega a dor de quem se vai, e em seu coração guarda a fé que o fez encontrar paz. Mãos que ao ver o frio do inverno não perdeu o sorrir, aquecidas pela graça, como a repetir.